Olá, muito boa tarde e seja bem-vindo ao Mundo Record News desta terça-feira informativa. O jornal de hoje inicia com destaques de encontro entre o ministro da Economia de Brasil, Paulo Guedes, e conselheiro de Segurança dos Estados Unidos, em que foi assinado um acordo comercial entre dois países. O pacote faz parte do Acordo de Comércio e Cooperação Econômica para melhorar regras comerciais que irão facilitar os negócios entre o Brasil e os Estados Unidos. Além de receber autoridades norte-americanas, o ministro participou também de encontro da Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Paulo Guedes afirmou que, em breve, será selado um acordo para evitar dupla taxação no comércio bilateral e nos investimentos. Isso irá melhorar o ambiente de negócios entre os dois países. Já Israel recebe primeiro voo comercial de Emirados Árabes Unidos depois de um acordo entre os dois países. O avião da Etihad Airways pousou no aeroporto Ben Gurion, em Israel. Foi no mesmo dia em que o gabinete dos Emirados Árabes aprovou formalmente o Tratado de Paz com o país judeu, mediado pelos Estados Unidos. Amanhã, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu receberá pela primeira vez uma delegação dos Emirados para assinar outro documento importante que vai possibilitar 28 voos semanais com saídas de Tel Aviv para Dubai e Abu Dhabi e a mesma quantidade de voos chegando das cidades árabes a Israel. Netanyahu disse que esse tratado trará prosperidade econômica e uma paz real entre os povos. No domingo, Israel e o Bahrein, outro país do Golfo Pérsico, também assinaram um comunicado conjunto para formalizar as relações diplomáticas. E um novo acordo pode estar a caminho. O Sudão, país árabe no norte da África, deve assinar um pacto de paz com Israel nos próximos dias. Seria o terceiro do tipo em menos de 3 meses. E sobre eleições na Bolívia, novo presidente deve ser Luiz Arce, candidato apoiado por ex-presidente Evo Morales. A apuração dos votos ainda não acabou, mas o principal adversário, Carlos Mesa, já reconheceu a derrota. As pesquisas de boca de urna apontam uma vitória em primeiro turno de Luiz Arce com 52,4% dos votos. O país foi às urnas ontem. As eleições realizadas em 2019, supostamente vencidas por Evo Morales, foram canceladas depois de denúncias de fraude. Afastado do poder, Morales vive no exílio. Na França, 4 alunos foram presos na sequência de investigações de assassinato de professor de História. Arguidos teria postado nas redes sociais mensagens de apoio a ato terrorista. As homenagens ultrapassaram os muros da escola onde o professor trabalhava e ganharam as ruas da França. Em resposta, as autoridades francesas procuram extremistas que pregam e espalham o ódio. Entre eles, muitos que demonstraram apoio à morte do professor na internet. Segundo a polícia francesa, mais de 200 estrangeiros que estavam sob a vigilância dos agentes devem ser deportados nos próximos dias. O ministro do Interior da França informou que o professor Samuel Paty, de 47 anos, foi vítima de sentença de morte islâmica. Cerca de 11 pessoas já foram detidas, suspeitas de envolvimento no assassinato. Ele foi decapitado por um jovem de 18 anos, de origem chechena, próximo da escola onde trabalhava, nos arredores de Paris. O crime aconteceu depois do professor mostrar caricaturas do profeta Maomé durante uma aula de liberdade de expressão. Na Moçambique foi lançada uma campanha de pulverização intradomiciliar para combater malária na província de Maputo. Época chuvosa, período com várias vantagens e desvantagens. Dentre as desvantagens, o mosquito causador da malária, que tem nas águas estagnadas um espaço para reprodução. Na província de Maputo, os casos de malária exigem respostas. Pulverização intradomiciliária está no terreno, mas os rociadores encontram dificuldades para o acesso às casas. É muita chatice chegar, falar com alguém e te mandar embora de casa dele. Mas nós tentamos controlar isso, nós tentamos porque sabemos que é uma necessidade. As autoridades da província de Maputo indicam que este ano houve redução no índice de infecção e mortes causadas por malária, se comparado ao homólogo período do ano passado.
Entrando agora nas questões sobre a pandemia de coronavírus, recentes boletins epidemiológicos divulgados pelo Ministério de Saúde na Cabo Verde indicam que a ilha de Boa Vista volta a registrar casos de Covid-19 e nesse momento está no segundo lugar depois do Conselho de Praia em termos de número de casos ativos de doença. Diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Barreto, explica que esse ressurgimento na Boa Vista está relacionado com a investigação feita após caso registrado na Liceu. Sobre a pandemia no país, o diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças avançou que a nível nacional a situação é preocupante e implica que as pessoas continuem a tomar as medidas de precaução para evitar que haja um número exagerado de casos. Quanto à situação da Ilha da Boa Vista, o mesmo explicou que recentemente foi notificado um caso de infecção no Liceu e na sequência desta investigação foi feita e apareceu mais casos ativos. Como nós todos já sabemos, a transmissão comunitária já está praticamente em todo o país, em todas as ilhas. Uma outra ilha poderá estar numa situação que nós podemos dizer de silêncio epidemiológico, mas é preciso que os colegas investiguem para que possam encontrar, porque a maior parte dos casos são casos assintomáticos, não é? E o vírus poderá estar a circular, mas ainda não ter havido a manifestação em pessoas. E então dá a sensação de que a situação está calma e depois, quando aparece um caso e há investigação ao redor deste caso e que gera outros casos, dá a sensação de que há um ressurgimento ou há uma piora da situação. Ainda segundo Jorge Barreto, os inquéritos mostram apenas uma parte do problema, pois, conforme disse, não é possível a realização de testes a todas as pessoas. Assim, não conseguimos ter a real noção do que é que se passa na população de cada ilha. Então, conforme os testes vão serem feitos, vamos tendo a noção do que é que se passa, sabendo que é uma parte da situação epidemiológica. Outra questão tem a ver com a retoma das aulas presenciais na praia, concelho com mais casos ativos da doença. O infecciologista afirmou que os Ministérios da Saúde e da Educação ainda não reuniram para decidir se estão ou não reunidas as condições para que comecem as aulas. Eu penso que será nessa altura que vai se discutir quais serão as decisões para a retoma das aulas. Portanto, teremos que esperar. Perguntado se o uso de máscaras, que agora passou a ser obrigatório, vai contribuir para a diminuição de casos, o especialista disse que vai depender do comportamento de cada um e apontou críticas aos que usam máscaras de forma inadequada. A Europa segue no combate à segunda onda de infecções para coronavírus. Primeiro-ministro de Itália anuncia novas medidas para conter a expansão da Covid-19. Bares e restaurantes terão restrições após as 6 da tarde. Os eventos com muitas pessoas estão proibidos. Somente hoje, quase 12 mil pessoas foram infectadas e já são 5 dias consecutivos de recordes de casos em todo o país. Já em Portugal, o governo confirmou 100 mil casos ativos da doença. Na Alemanha, depois de 6 dias, houve uma redução no número de infectados. E no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro volta a afirma que vacina contra coronavírus está ser obrigatória. O presidente começou a semana falando a integrantes da Liga Árabe. Bolsonaro exaltou a parceria comercial entre os países. O Brasil exporta ampla gama de mercadorias para todos os 22 países membros da Liga Árabe, com destaque para os produtos do agronegócio. Entre janeiro e agosto de 2020, essas exportações totalizaram 4 bilhões e 600 milhões de dólares. Bolsonaro também participou por videoconferência de um encontro entre investidores brasileiros e americanos. Além de chamar a atenção para projetos de infraestrutura, o presidente destacou o trabalho para a inclusão do Brasil na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, conhecida como Grupo dos Países Ricos. A entrada na organização é um firme propósito do Estado brasileiro, para o qual temos muito nos empenhado, tanto em nível técnico
quanto o político. Contamos com o fundamental apoio do governo dos Estados Unidos nesse processo, que será determinante para que se chegue a um rápido e favorável encaminhamento. Mais cedo, na saída do Palácio da Alvorada, o assunto com apoiadores foi a vacina contra o coronavírus. O presidente voltou a falar sobre o assunto no Palácio do Planalto e disse que a vacina não será obrigatória. A vacina contra o Covid, como cabe ao Ministério da Saúde definir essa questão, e já foi definida, ela não será obrigatória. Qualquer vacina aqui no Brasil, Ricardo Barros, tem que ter a comprovação científica e, mais ainda, ela tem que ser aprovada pela Anvisa. Isso não é toque de caixa, nem de uma hora para outra. Hoje em dia, pelo menos metade da população diz que não quer tomar essa vacina. Esse é um direito das pessoas. Ninguém pode, em hipótese alguma, obrigá-las a tomar essa vacina. Então, o governo federal, repito e termino, não obrigará ninguém a tomar essa vacina. Bolsonaro e comitiva ministerial participam ainda no anúncio de resultado de ensaios clínicos de combate à Covid-19. Jornalista Luís Fara Monteiro avança mais detalhes. Entre as mais de 2.000 substâncias analisadas, a nitazoxanida apresentou 94% de capacidade para inibir a doença. Esse estudo é do Laboratório Nacional de Biociência e contou com 500 voluntários, incluindo o ministro Marcos Pontes. Ele ressaltou que a substância tem baixo custo e não apresenta efeitos colaterais sérios para pacientes em estágio inicial da doença. O medicamento diminui a capacidade de contágio e a probabilidade dos sintomas se agravarem, de acordo com o ministro. Marcos Pontes lembrou ainda que o uso do medicamento não é preventivo. Já o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, não participou da cerimônia. Ele teve uma indisposição, recebeu atendimento médico e, segundo assessores do Planalto, já está em casa. De Brasília, Luís Fara Monteiro. E assim, Mundo Record News desta terça-feira termina. Fica agora com o programa Hoje em Dia. Boa tarde.